Olá, gente! Tudo bem aí? Espero que sim. Canal Despertar Psicomportamental e hoje é a parte 2 da série Adolescente, porém com foco nos pais de Jamie. Se você não assistiu a primeira parte, o meu vídeo da série Adolescente, onde eu falo lá sobre o Jamie, então você assista primeiro para depois assistir esse aqui, ok? Bem, hoje eu vou falar então sobre os pais de Jamie. Como disse lá na primeira parte lá do vídeo, né, anterior, o pai de Jamie é aquele típico pai de família, provedor, protetor, aquele cara assim que transmite uma certa virilidade, porém ele tem alguns episódios diante de algumas situações de explosão de raiva. Mas ele é uma boa pessoa, é um bom marido, é um bom pai. Mas nós vemos, por exemplo, esse lado explosivo dele quando alguns moleques picham o carro dele de trabalho, inclusive, né, uma van, e ele realmente fica furioso. Ele fica indignado com toda a razão, porque afinal de contas não foi ele, não foi a esposa nem a filha que fizeram aquela atrocidade. Mas a sociedade é assim, né, gente? Mistura tudo. Nós vemos isso acontecer aqui em várias situações, onde às vezes alguém na família comete alguma atrocidade, eles vão lá, depedram a casa, né? Fazem coisas horríveis. Bem, ele fica também muito furioso quando ele encontra esses moleques, porque ele sai com a família e vai em um determinado lugar comprar tinta para tirar aquela pichação, e ele acaba encontrando lá aqueles moleques que fizeram isso, e aí ele fica muito agressivo com os moleques e inclusive os ameaça. Mas como o próprio Jamie falou para a psicóloga, né, quando ele relatou que uma ocasião o pai destruiu lá um galpão, ele não entra em detalhes, não fala o porquê desse ocorrido, mas ele fala que o pai não é todo o tempo desse jeito. Os pais de Jamie, ali o casal, eles têm um bom relacionamento, são carinhosos um com o outro, e até mesmo durante essa pequena viagem para comprar tinta, eles fazem ali um flashback de quando eles se conheceram. E nesse dia é aniversário de Ed, pai de Jamie, e Jamie liga para ele dizendo que vai se declarar culpado. Todos ali ficam muito comovidos, começam a chorar, o pai, a mãe, a irmã dele. E o casal acaba ali discutindo, porque é muito difícil para eles aceitarem que seu filho, seu menino, foi capaz de cometer algo tão terrível. Ed, em especial, ainda está ali na fase da negação e diz que está arrependido de ter visto o vídeo do ocorrido. A mãe, um pouco mais conformada, acha que foi melhor Jamie ter confessado e entende que é preciso seguir em frente. Ela já está ali entrando na fase da aceitação. Lembrando aqui que eles estão passando por um luto, né? Não deixa de ser um luto, né? E Ed relembra ali o comportamento do filho, que
Aliás, Ed não, a mãe é que relembra o comportamento do filho quando ele chegava em casa, que ele ia direto para o quarto, né, batia a porta, ia direto para o computador e também ficava ali até de madrugada com a luz acesa. E ela, quando falava para ele que ele tinha aula no outro dia, ele só apagava a luz e não falava nada. E Ed fala que os jovens são assim, né? São todos desse jeito, e que não dá para controlar o que os jovens veem durante o tempo todo, né? O tempo todo, não tem como saber o que eles veem, né? E que eles não podem ali ficar se culpando pelo que ele fez. Mas a mãe acha que poderiam sim ter percebido algo e feito alguma coisa a mais. Ed relembra que seu pai o espancava, mas que ele prometeu a si mesmo que ele jamais faria isso a um filho e que seria um pai melhor. Mas ele se questiona: mas será que eu sou? Então ele se recorda que quando ele levava Jamie para o futebol e Jamie ali não correspondia às suas expectativas, ele negava a olhar para ele. E ele se sentia frustrado e envergonhado. E ele lembra que Jamie gostava de desenhar, mas que ele comprou um computador para Jamie, né? Que ele jogava videogame com ele, mas ali com a demanda do trabalho, ele acabou não fazendo mais isso. E ele diz: eu achava que ele estava seguro ali no quarto dele, né? E ali ambos se questionam se eles foram realmente bons pais. E a mãe conclui que sim, que eles foram bons pais, mas que eles poderiam ter feito mais. Bem, é aniversário de Ed, todos decidem ficar em casa, não sair para comemorar o aniversário dele e decidem ficar em casa mesmo. E aí Ed entra no quarto de Jamie, olha ao redor, pega ali um ursinho de pelúcia em cima da cama e chora toda a sua dor. Cobre o ursinho como se fosse Jamie, dá um beijinho na testa dele e sai. Gente, essa série tem muitas cenas impactantes, sabe? Muito impactantes. De cortar o coração certas cenas ali, viu? Bom, o que nós podemos concluir a respeito dos pais de Jamie? O pai de Jamie teve um pai abusivo que o espancava, mas ele quis ser diferente, ele quis ser um pai melhor. Mas às vezes ele expressava a sua agressividade em algumas situações que ele não conseguia controlar. Mas ele era um homem bom. Pessoas assim precisam fazer terapia para controlar essa impulsividade. E Jamie, por sua vez, também absorveu a agressividade do pai. E isso se chama aprendizado por osmose. Eles foram bons pais, mas não prestaram atenção no comportamento do filho. Acharam que por ele estar ali dentro do quarto estava tudo bem. E este é o erro de muitos pais hoje em dia.
Eu já falei aqui, inclusive, no vídeo sobre o caso Vitória, que os pais, às vezes, por medo de contrariarem os seus filhos, eles acabam sendo permissivos demais. E é claro que, como Ed disse, não tem como controlar um filho 24 horas por dia, mas é preciso sim ter certo controle. O psicólogo e educador Dr. Marcos Meyer diz que o adolescente não se pode prender com correntes. É preciso, sim, prendê-los com elástico, porque ele vai longe, mas ele volta. Hoje em dia está cada vez mais difícil a conexão entre pais e filhos. Está praticamente se acabando isso. Eles vivem em universos diferentes e isto tem um custo muito alto para as famílias. Jamie estava se desprendendo ali dos pais, construindo a sua identidade. Isto é saudável, mas cabe sim aos pais não serem permissivos, mas também não serem autoritários. E é claro, encontrar esse equilíbrio é muito difícil. Eu sei que é. Ser pai e mãe não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua que exige tempo e muita energia, e os resultados são incertos. Amar um filho é muito fácil. Educar já não é tão fácil assim, né? Só amar não é suficiente. Os pais de Jamie o amavam. E aí surgem questionamentos, né? Até que ponto conhecemos os nossos filhos? Deixa aqui nos comentários o que você acha? O que você responderia a essa pergunta? Até que ponto nós, como pais, conhecemos os nossos filhos? Infelizmente, como os pais de Ed, podemos nos deparar com situações que podem nos surpreender. Até que ponto eu devo idealizar um filho a ponto de não impor o que eu quero? Ed idealizou que o filho fosse um grande esportista, mas Jamie gostava de desenhar. E aí, Jamie se sentiu frustrado por não corresponder às expectativas de seu pai. E Ed ficou frustrado por não ter as suas expectativas correspondidas. Os pais de James não foram culpados pelo que ele fez, claro que não. Sua família era uma família comum e falha, como a maioria das famílias, não é mesmo? Não existe família perfeita. Isso nos mostra que uma família funcional, não necessariamente o filho vai ser funcional e vice-versa. Também o fato de Jamie sofrer bullying lá na escola também não justifica fazer o que ele fez. Mais interessante também nessa série que o policial, ele também tem um filho, Adam, que também está sofrendo bullying lá na escola. E o filho sempre pedia para ele faltar às aulas, mas o pai dele não dava muita importância. Ele também estava desconectado do filho. E quando Adam o chamou para falar, para mostrar para ele, explicar o significado daqueles emojis que Kate mandava para Jamie, nós percebemos ali a dificuldade do diálogo entre os dois. E tem um momento que o policial o chama de filho. E aí ele diz: você nunca me chama de filho. Você chama todo mundo de filho, menos eu.
Entenderam? E isso mexeu muito, muito com o pai dele. O pai conversa com a colega de trabalho dele, o pai de Adam, conversa com a colega de trabalho dele e diz que foi a conversa mais longa que ele teve com o filho nos últimos tempos. Pensam bem. Apenas alguns minutos ele conversou com o filho dele. Bem, ele chama o filho após a aula para fazer um lanche juntos. E aí ele diz para o filho: eu tenho um tempo livre e eu quero passar o meu tempo livre com você, porque eu te amo. Ao contrário de Ed, o pai de Adam percebeu ali a tempo a desconexão com o filho dele e houve tempo dele resgatar isso. Gente, realmente a série ela é excepcional, vale a pena assistir e eu espero que vocês tenham gostado tanto da primeira parte quanto da segunda parte. E se gostaram, deixe o seu like aqui, por favor. Fica aí como gratidão, porque, como eu disse no outro vídeo, deu bastante trabalho para fazer esses 2 vídeos. Tive que ver várias vezes ali, várias cenas, para poder trazer aqui uma percepção melhor possível para vocês, porque vocês merecem, tá bom? Eu sou Sulamita, terapeuta comportamental cognitivo, e deixo aqui um grande beijo para vocês.